Okay. Hey, hello, I hope you're fine. Today is Friday advanced class, so I'm going to speak in English. I already explained for the students that was here. And today we're going to listen some things. So probably it is not going to be open on YouTube because of the copyright, okay? But anyway, so let's listen to something, and I would like to pay attention and try to understand the most things, because after we're gonna talk a little bit about it, okay? So let's hear. It's like old songs, okay? So it's not like difficult or something like, because they speak like, in my opinion, very spelling is not hard for understand. But if you find like it's difficult, there's no problem too, okay? So let's listen a little bit. Ok, perfect. E aí, o que deu para entender, gente? Vocês, como Advanced, o que vocês conseguiram escutar? Ou qual o nome da música? Ou qual a sentence that the most recognized, that the most listened? E aí, gente? Falhou muito o som, não deu para ouvir direito. Ah, eu perguntei se o som tava bom, ninguém me falou nada, então a gente vai se bom. Não, porque assim, hora tava bom, hora não tava. Tava falhando. Entendi. Ok, desculpa. Eu consegui ouvir as primeiras frases, algo de a brisa sussurra, uma coisa assim, mais voltado para o clima, assim, aparentemente uma música mais para curtir o ambiente que está favorável, alguma coisa do tipo. Os primeiros versos deu essa impressão. Sim, sim, muito bem. O nome dessa música, gente, chama Dream a Little Dream of Me. É bem velha, tá? Ela é da Doris Day, ok? E ela é de 1957, 1957, bem old, bem velha, né? Ela é bem bonita, ela é uma música bem melódica, né? Tem uma questão mais do jazz aí. E ela está relatando um amor por uma pessoa, né? Por um homem. E ela fala para ele que, no caso, ele deixou ela, né? Então ela fala, tenha um bom sonho de mim. Dream a little dream of me, né? Tem um sonho pequeno, mas nesse caso não é o pequeno, e sim algo como sonhe bastante comigo, né? Pense em mim, ok? Depois eu posso mandar essa música para vocês darem uma olhada na letra, porque hoje o foco não é da letra, então eu vou pegar o meu celular, eu vou colocar ele mais próximo da câmera para vocês escutarem melhor, tá? E agora, melhor dizendo, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, porque eu acredito que já foi o que eu falei no começo da aula. Eu já estava querendo colocar ele, só não sabia em qual
aula eu ia fazer isso. Então, acho que hoje é muito perfeito, porque a gente tá com poucas pessoas, eu vou conseguir dar mais atenção a quem estiver aqui ouvindo exatamente a mesma coisa. Gente, como que tá o weather por aí, na cidade de vocês? Very hot. Sun is shining Good. in a beautiful way. Very good. Here for me, it's like in the mid of the day, it was like, wow, very hot. But now it's like a kind of cold and looks like it's gonna rain. So, appearing like this. Já me dá uns minutinhos. E o meu computador deu uma travadinha. Não sei se é a internet. Tô até com medo de vocês não estarem me ouvindo. Parece pra mim que tá tudo ok. Mas eu não sei não, né? Deixa eu ver mais fácil. Aí, pronto, foi. Tá. O que eu quero falar pra vocês sobre esse vídeo que a gente vai ver, tá? Se o áudio estiver ruim, me falem, porque eu coloco o som no meu telefone, no meu computador, e aí o resto no outro, tá? Pra mim o som fica bom, mas pra vocês não tiverem bom, aí vocês me avisam. Eu já vi esse vídeo, eu achei ele interessantíssimo, mas não dá pra passar numa aula mais infantil ou numa aula mais de iniciante, porque é um texto bem avançado, né? Então, ó, vou compartilhar aqui na tela com vocês. Eu não sei se você gosta de documentário, mas documentários são muito bons para a gente aprender inglês ou qualquer outro idioma, é muito interessante, porque eles usam palavras diferentes do que a gente está acostumado, então isso é muito legal. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Human hair, masculine oil split. Why don't big companies use them? World Wide Waste, ok? Então, esse título significa o quê? Cabelo humano pode ser um tapete para limpar poças de óleo no oceano, ok? Porque grandes empresas não usam eles. Então, aqui o nome do canal chama-se World Wide Waste. Significa assim, mundo reduzido é uma iniciativa a reduzir o uso de plástico, ok? É isso. Eu já compartilhei alguns vídeos com vocês sobre isso. Eu gosto bastante desse tipo de assunto. Então, vamos dar uma olhada, ó. This nonprofit has been using them for decades to help clean up oil spills. I'm going to show how fast it soaks up the oil, how clear water pours off of it, and the hair holds the oil. 1 kilogram of hair can soak up around 5 times its weight in oil. Every nook and cranny here. I mean, this is literally just the hair from your head. But for most Latinos, oil companies use mats made from petroleum or spray chemicals that can make people sick. So if this method works, why aren't more oil companies using it to clean up their messes? Maybe the weirdness makes it,
Is this more interesting? I don't know. We went to San Francisco to see how hair mats can clean up worldwide waste. Matter of Trust has been making hair mats since the year 2000. The founder, Lisa Gauthier, sources hair from salons in over 30 countries. We have what we call the hair force. The donated clippings arrive in small batches. People mail us in every day. We get roughly 10 or so envelopes a day. We get a lot of blondes. As you can always tell when we get a package from Los Angeles, like right away, blonde, blonde, blonde. A lot of redheads in Boston. This is probably from Boston. We've been told that we got a package of underarm hair from Michael Phelps at the Olympic swimming team. Okay, so let's stop a little bit and try to understand. Ok? Então, e aí? Vocês conseguiram ouvir como estava o áudio? No meu áudio, não sei porquê, mas está dando um delay, né? Aparece a imagem, depois vem a fala assim, um pouco interrompida. Vou deixar a legenda aqui. Ativo para ajudar, então, tá? Bruno, conseguiu ouvir? Consegui sim, mas eu confesso, me perdoa, eu me distraí um pouco em relação ao texto. Então, não captei a mensagem, não. Mas só o título que eu estou por dentro, por enquanto, e algumas imagens. Tá. Isso, exatamente. Então, o que ela tá falando? Ela tá mostrando basicamente o projeto dela. O projeto dela é pegar cabelo humano, que a gente corta e vai pro lixo, né? Cabelo, não sei se você sabe, mas não se desfaz no meio ambiente. Então, cabelo e pelo, na verdade, né? Então, esse cabelo ia pro lixo de qualquer forma. Então, ela pega esse cabelo e faz um tapete de cabelo. Não sei que pode parecer estranho quando assistir, porque assim, como assim? Mas vocês viram que ela colocou na água e saiu limpinho a água? Limpinho, vocês entenderam, né? Sem a mancha de óleo, né? E esse é o objetivo do tapete dela, tapete de cabelo. Porque o cabelo, ele absorve. No dia que a gente lava o cabelo, ele também pode absorver alguma coisa, né? Então, isso é interessante. Então, se você pegar vários cabelos e fazer, tipo, um tecido e alternar uma fibra para cima, outra fibra para baixo, pode, sim, fazer um tapete e um tapete resistente, né, para limpar o oceano. E esse é o objetivo. Então, o objetivo dela também é parar de, se essa ideia der certo, parar de a empresa usar químicos no oceano. Não sei se vocês viram um navio, assim, jogando um spray, vamos dizer assim, um spray gigante, né, na água, borrifando algo na água. Então, é para limpar o oceano, ok? Só que isso prejudica a vida marinha, prejudica várias coisas. Então, o objetivo dela é reduzir tudo isso pegando cabelos. E aí, como que ela faz para pegar esse cabelo? As pessoas enviam cabelo para ela, ok? Aí ela tava falando que ela recebeu um pacote de Los Angeles e todo mundo tem cabelo loiro, né? Blonde, blonde, blonde. Blonde é loiro, tá? Então, ela já sabe que a maioria do blonde é de Los Angeles. Então, os Estados Unidos inteiro manda para ela e eles fazem os cabelos ali para limpar as coisas. Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou voltar um pouquinho. Also uses animal fur. From alpaca, buffalo, sheep, etc., llamas. Com a legenda ficou legal. Start by Ficou bom, né? cleaning the bags of donations. A lot of these were swept off the floors of hair salons. And cigarettes, food, anything sharp, anything hard that might break the needles, all of that is garbage. I don't find it gross at all. I have a lot of hair, and it doesn't bother me. It's part of the charm of it. The felters lay out the human hair on this bed of dull nails and start to layer it with animal fur and fleece. We had to learn that we needed to not use sharp nails because it would start to slice the hair. And David invented this for us, and he created it so that this thing just lifts up, and it's really easy for us to remove it afterwards. Without making it mold, being and busted. Then these machines tighten the fibers. The final product looks and feels like a doormat. Feel how sturdy that is. It's really sturdy. The idea to use hair to clean oil spills started in 1989 with Phil McCrory, a hairstylist from Alabama. He was watching the Exxon Valdez oil spill in
Williamstown, Alaska. And on CNN, it was showing the otters covered in oil and the water around them a little bit cleaner. Phil looked down at the oily head of hair he was shampooing. And it just sort of snapped for him. You shampoo because hair collects oil. I cut, a pound of hair every couple of days. All of this could be going to clean up oil spills. So 10 years after Phil came up with the idea, Lisa partnered with him to scale up. At first, they stuffed nylon stockings with hair to make booms shaped like sausage. We're going to stop doing as many booms as we have because they needed the nylons, which was again plastic, to hold them together. And we're going to start doing more mats because mats add surface area. And so it just collects. That idea was put to the test in 2010. Ok, dá uma travada aqui. Mas vou explicar já para vocês o que ela estava falando, tá? During Resumidamente, the largest oil spill in American history, BP's Deepwater Horizon Ai, spewed peraí. 4 million barrels of oil. Vou ter que trocar de internet para não ficar falhando assim, fica ruim. To the Gulf of Mexico. Ok, então tá bom. Então aqui, ó, a ideia não foi dela, né? Se você olhar, a ideia foi de 1989, já me perdi aqui. E... Ai, gente, minha internet tá muito ruim, não acredito nisso. Mas... E aí, por causa disso, o motivo mesmo da pessoa que criou, já esqueci o nome dele, dele ter feito isso, dele ter pegado essa ideia para limpar o oceano, foi porque teve uma catástrofe, né, no Alasca em 2010, e sujou todos os animais que ali estavam, e aí ele ficou pensando, bom, se meu cabelo retém óleo, né, a gente passa óleo no cabelo, o cabelo absorve, será que ele não pode absorver essa quantidade do mar? E aí ele conversando com essa amiga dele, né, que no caso é ela, eles começaram a conversar e ela pensou, por que não fazer isso? Então ela começou a pegar cabelo doado das pessoas e começou a fazer tipo um salsichão de cabelo, tá? Então ela pegava uma meia e colocava todo o cabelo ali. E eles colocaram para testar, só que depois eles ficaram vendo que se eles fizessem de uma forma mais quadrada, né, um tapete mesmo, absorveria muito mais do que aquela tipo salsichona assim na água, né? Porque a salsichona ficava tudo muito compacto, assim, então não dava para eles o óleo absorver totalmente, absorver uma parte, mas não tudo quanto poderia. Então eles mudaram o formato, né? E ela começou a escalar. Oil companies use mats Isso. made from petroleum Aí, só pra achar. chemicals that on stockings with hair to Ó, make então booms tá aqui. shaped like sausage. Ó. We're going to stop doing Peraí. Muito bem. Ó, as many booms as we have because they needed the nylons, which was again plastic, to hold them together. And we're going to start doing more mats because mats add surface area. And so it just então, ó, em vez de fazer um salsichão, porque fica comprimido, as moléculas esticadas do cabelo fazem uma rede de proteção e ajunta mais o óleo que está ali presente. That idea was put to the test in 2010 during the largest oil spill in American history. BP's Deepwater Horizon spewed 4 million barrels of oil into the Gulf of Mexico over 3 months. And Lisa's team got a flood of donations. just started to get in ponytails from people just, cutting. What is ponytail? Ponytail é rabo de cavalo, tá? Então eles começaram a receber as doações quando o governo anunciou que ia tentar esse jeito de limpar o oceano, porque eles derrubaram muito óleo, derrubaram cerca de 3 galões de óleo no Golfo do México, então era muito óleo para limpar. E aí começar a chegar em ponytails para eles, em rabos de cavalo,
ou as pontinhas do cabelo, e tudo servia para juntar tudo, né? Vocês viram que dá para ser And then, of costurado. course, it was spring and it was shearing season. And turns out there's buffalo herds in the United States. So there was a lot of fleece just coming. E também eles pegam de animais, né? Então, aqui, ó, essa safra que ela recebeu, por causa da mudança de estação, estava na hora de tosar eles, e aí, ó, tudo isso aqui de búfalo, gente, então ajudou bastante na limpeza. Trucks, mail trucks, and everything. It was fantastic and overwhelming. We had 19 warehouses, about 100,000 square feet each from the Florida Keys all the way to Texas, right on the water because people are just so generous. Lisa says that a representative from BP reached out to Isso aqui her. é o óleo, tá? Ó. Insider asked BP about that, but the company didn't get back to us. In the end, the oil giant didn't deploy her hair booms. NOAA, a governmental organization, helped run the cleanup effort. Scientists concluded that hair booms weren't as effective at removing oil as booms made with polypropylene, an oil derivative. The booms would get saturated with water, become heavier than the water, and start to sink in the water. And then whatever oil they had on it sunk with it, and recovery was very, very difficult trying to get those back out of the environment. You don't see that with the poly booms. Polys do not absorb water like our hair does. BP E aí o que aconteceu foi que eles testaram e viram que era eficiente o cabelo sim, mas não na proporção que eles tinham. Então, sabendo do que ela descobriu das fibras serem esticadas, eles fizeram tipo um rolo de, vamos dizer, um cotonete flutuante, que era uma molécula esponjosa. Então, ela absorvia, ficava ali com ela, por isso que estava tudo, os bichinhos estavam daquele lado, e tinha uma proteção ali, que era que estava funcionando como filtro, né? Vocês viram o homem colocando também ali. Então, era por isso. instead tried to burn the oil off, but the fires only covered a small percentage of the spill. The company also sprayed dispersants to dissolve the oil and push it toward the ocean floor, where much of it remains today. And those chemicals can make people sick. But the consensus was that the oil was less harmful at the bottom of the ocean than washed up on shorelines. It's a trade-off. Sometimes they use the word net environmental benefit, but it's not net plus, it's net less bad. Still, locals along the coast used Lisa's hair mats to protect their beaches. The EPA told us that our BP response was the largest grassroots mobilization they had ever seen. And I was out there in Mississippi, Alabama, Louisiana, Texas, and Florida. Eventually, BP was able to plug the leak on its own. But Matter of Trust proved it could mobilize thousands of people to address an epic catastrophe. The number of large oil spills has gone down in recent years, but Matter of Trust is now focused on a much more common problem: motor oil that drips from cars on the road and makes its way to the ocean. There's many ways that oil gets spilled. Calma aí, pra gente entender. Então, as empresas viram que aquele jeito era eficiente, eles começaram a jogar química dentro do oceano para limpar o oceano, né? Limpar o oceano, jogando químico, meio que matando a vida marinha, porque eles não tinham muito tempo, né? Vocês viram, de 2010, ó, se a gente voltar aqui, ó, olha o gráfico, ó. Large oil spills Ó, aqui, ó, em 2010, ó, 1970, perdão, ó, até 2021, ó, tá diminuindo os níveis, mas olha quanto tempo demorou, né? Então, isso afetou muito a vida de animais. E justamente por isso, eles pensaram o quê? Não sei se vocês viram no comecinho, tinha vários salsichões de cabelo, assim, na beira da praia. Porque quando a água foi sendo, os químicos foram jogando no oceano, a água vinha até a areia, né? Então, eles colocaram ali para preservar, para que a areia, em vez de absorver e descer para o núcleo da terra, o cabelo absorvesse, né? E agora eles estão preocupados com outros tipos de projetos, né? Então, vamos dar uma olhada no que é. has gone down in recent years, but Matter of Trust is now focused on a much more common problem: motor oil that drips from cars on the road and makes its way to the ocean. There's many ways that oil gets spilled, and the way that we concentrate on is oil that contaminates our waterways is actually just drips on the streets, mixing with rainwater and getting into storm drains. And those drips add up to over 180 million gallons per year. That's 16 times the amount spilled by the Exxon Valdez. Another use for the hair mats? The U.S. Air Force is experimenting with them to manage chemical waste on its bases.
They're doing a very large. Então, aqui já temos mais um projeto, então, por partes. Então, vocês viram que eles amarram ali, perto da tampa do bueiro, vamos dizer assim. Teacher, Oi? você não tá apresentando. Não, você tá brincando. Não acredito. Ai, gente. Tá. Ó. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Partnership. Insider asked BP about that, but the company didn't get back to us. In the end, the oil giant didn't deploy her hair booms. NOAA, a governmental organization, helped run the cleanup effort. Scientists concluded that hair booms weren't as effective at removing oil as booms made with polypropylene, an oil derivative. The booms would get saturated with water, become heavier than the water, and start to seep into the water. And then whatever oil they had on it sunk with it, and recovery was very, very difficult trying to get those back out of the environment. You don't see that with the poly booms. Polys do not absorb water like our hair does. BP instead tried to burn the oil off, but the fires only covered a small percentage of the spill. The company also sprayed dispersants to dissolve the oil and push it toward the ocean floor, where much of it remains today. And those chemicals can make people sick. But consensus was that the oil was less harmful at the bottom of the ocean than washed up on shorelines. It's a trade-off. Sometimes they use the word net environmental benefit, but it's not net plus, it's net less bad. Still, locals along the coast used Lisa's hair mats to protect their beaches. The EPA told us that our BP response was the largest grassroots mobilization they had ever seen. And I was out there in Mississippi, Alabama, Louisiana, Texas, and Florida. Eventually, BP was able to plug the leak on its own. But Matter of Trust proved it could mobilize thousands of people to address an epic catastrophe. The number of large oil spills has gone down in recent years, but Matter of Trust is now focused on a much more common problem: motor oil that drips from cars on the road and makes its way to the ocean. There's many ways that oil gets spilled, and the way that we concentrate on is oil that contaminates our waterways is actually just drips on the streets, mixing with rainwater and getting into storm drains. And those drips add up to over 180 million gallons per year. That's 16 times the amount spilled by the Exxon Valdez. Another use for the hair mats. Ok, então vamos lá. Então agora vocês viram que eu falei. They're doing a very large system with. Vocês viram que eu falei sobre eles amarrarem, né, ali o salsichão de cabelo na parte do bueiro, né? E eles estão falando que essas gotinhas de óleo que caem na rua, eu não sei nem se você já pensou, eu só tinha pensado nisso depois que eu vi esse documentário. Eu falei, meu Deus, é muito verdade. Ele vai indo pro ralo, né? Pro bueiro, com a água da chuva. E aí, toda a água, todo lugar vai parar em um rio, nesse caso neles, né? Como eles têm um sistema diferente de drenagem de água do que a gente, aqui parte para no rio, né? Para eles parar no oceano. Então, colocando esses tapetes de cabelo ali já vai ajudar muito, né? E essa quantidade de cabelo por ano é 16 milhões de galões, né? Um galão tem 5 litros. Então, imagine o número que isso não dá. E aí ele fala que isso aí é 16 vezes muito mais do que aquela companhia despejou no oceano, né? Então, imagina, se aquela companhia demorou 10 anos para limpar o oceano, gente, ainda sobrou resquícios, como é que pode uma gotinha, né, de cada carro fazer esse estrago todo? Então, uma iniciativa, assim, sensacional. Agora vamos dar uma olhada no último projeto, acho que tem mais um, vamos ver, ó. Que é sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos, tá? And once the mats have done their job soaking up oil, how does Matter of Trust plan to get rid of them? It actually can break down into compost. It takes a really long time, and it's not our number one idea for the circular economy. What we think is better is if we have really clean incineration.
Even as she grows her business, Lisa wants to make sure her hair mat process remains an open source technology. Phil McCrory had a patent which expired, and we all decided that it's everybody's hair, and we're a public charity, and we thought that it was best not to renew it, and we just thought it's something that should be offered to the world. She's shipped her machines to more than a dozen partners around the world. We just had a really great meeting, a big Zoom meeting with all of our partners around the world. Everybody was super jazzed because I think we're just getting into that next level now where we're looking at how to send out more and more machines. And we have one in London, one in Wales, France, Switzerland, Finland, Athens, Greece, Tokyo, Santiago, Chile. And she says it's possible to do this work from home. For us, cottage industry is the future. Anybody can make a little felted experiment just by putting a bunch of hair and fur in your shoe and walking around in it for a while. The heat from your heels and the sweat and the jostling of your shoe will pull it out, and you will get a little mat. Muito bem. Então, o que ela está falando? Ela está escalando esses produtos, né? O produto não, na verdade, né? A máquina que faz o produto, que faz o tapete, né? Para vários lugares. Então, ela deu países, falou os países. França, Itália, Suíça, Alemanha, tem vários países já que já tem uma maquininha daquela para fazer tipo o tricô, vamos dizer assim, tricô de cabelo, para que as pessoas também possam fazer isso e ajudar tanto a sociedade no bairro, né, a cidade no geral, quanto todo mundo fazendo isso vai ajudar muito a questão de controle de óleo, né? Então é muito interessante, esse documentário ele é bem didático, mas ele é tão vasto, ele é cheio de palavras diferentes, ele é cheio de palavras que a gente não tem costume de usar, tipo spills, né? Palavra que é algo como pingando, pingado, é muito legal. Não sei se vocês gostam, né? Mas eu gosto muito, pessoal. Eu gosto muito. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Deixa quando vai ter a próxima aula de Kahoot. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos ver. E aí, pessoal, vocês que assistiram com a legenda agora, para que ficou melhor, o que vocês puderam observar? Gostaria de saber as observações de vocês. Eu entendo um pouco. Assim, eu não entendo tudo. Um pouquinho dá para entender. E apesar do delay, para mim tá chegando com delay incrível. Aparece ela falando, aí quando aparece a legenda some rapidamente, assim, não dá tempo de eu ler direito. Então, por isso eu tô tendo um pouco de dificuldade. Uhum. Por causa da minha internet, né, gente? Esse é o problema da online, né? A conexão. Fica tá funcionando, né? Às vezes para vocês não tá funcionando. É muito triste, isso é uma coisa que me deixa um pouco... Eu queria muito mais passar aulas também, porque a gente pode aprender muito com o conteúdo que tá na internet e analisar coisas. É assim que está fazendo aqui. Textos, né? Textos é bom, assim, durante a leitura, acho legal também. Só que às vezes tem essa delay, às vezes não tem nem Evolute mesmo, eu tô dando aula, de repente cai a internet, é muito ruim. E aí, nossa, assim, péssimo. É muito ruim. Então, para vocês, quanto mas pra é mim, bom né? que a gente treine o ouvido, que a gente treine o ouvido também, né? Dessa forma, é muito bom de É o acostumar a objetivo ouvir. de hoje, né? É o objetivo vocês escutarem uma americana falando. É bem curto, mas é como eu falei, é muito detalhe, bem cheio de palavrinhas, de detalhes. Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu não falava inglês tão bem, eu estava acho que no meu terceiro mês de curso, eu não entendi nada. Nada. Aí depois eu voltei, depois de mais 6 meses, também continuei não entendendo nada. Tipo, eu entendi algumas coisinhas ali, outras, mais coisas clássicas. Aí depois que eu comecei a estudar áreas específicas, né, de linguagem, como assim? De vocabulário específico, por exemplo. Vocabulário do navio, vocabulário, não sei, do oceano. E aí você começa a associar as coisas, né? E eu fazia o mais difícil, eu não usava legenda. Eu me apoio na legenda e acabo não lendo. Eu paro de escutar e começo a ler. E lendo é mais fácil, né? É bem mais fácil. Então... A minha dificuldade com o meu cunhado, ele é americano, né? A minha irmã também já é cidadã, meu irmão também é cidadão, mas é que ele quer aprender português e eu quero aprender inglês. Então, quando eu começo a conversar com ele fala português. Eu falo, pô, Tristan. Fala inglês, meu. Aí eu entro no Duolingo e vou praticar. Muito bom. É bom ter esse contato, né? Porque vai te ajudar bastante
a pegar Sim, realmente o idioma e transformar ele, né? E quando a gente é verdade. aprende, a gente, melhor dizendo, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? É E, verdade. É uma pena que eles moram, assim, em outra cidade, né? Então, o uhum, contato acaba sendo por WhatsApp mesmo, assim, nas reuniões de família e via vídeo. A gente começa a sim. conversar. Tem hora que ele fica muito perdido, aí quando ele começa a conversar com meus dois irmãos e falam em inglês, assim, aí eu já começo a dar umas boiadas também, mas é bom, Muito é bem. bom que eu ouço, né? É bom que eu ouço eles falando, né? Já ajuda muito. Eu que estudo sozinho. E parece que tá falando rápido, né? Muito rápido, né? Não é verdade. E minha irmã é sacanagem. O inglês da minha irmã é excelente. Ela realmente, assim, com quase 22 anos nos Estados Unidos, então ficou... Nossa, ela fala Uhum. assim, igual a metralhadora. Bem assim É, mesmo, muito bom, muito bom. é. Assim que é bom, assim que é bom. Eu tenho que me dar uma segurada, porque eu sou do tipo de pessoa que começa a falar e eu não paro mais, sabe? Então, aqui eu tenho que dar uma Eu com segurada. português. É, eu tenho que dar uma segurada em mim, porque senão eu começo a falar várias palavras e aí a pessoa fica assim, Hã? né? Né? E aí depois se eu traduzir tudo que eu falei, às vezes eu não lembro. Então eu vou falando devagar, eu vou pensando no que eu vou falar, porque depois eu tenho que fazer a tradução simultânea também, né, do que eu falei, né? Sim. Então, é bem legal. E, Oh. Bruno, o que você entendeu? Ou você não assistiu o vídeo? E aí? Eu acho que hoje tá meio clima de feriado aqui na sala, né? Mas não tem problema. Pessoal, alguém que assistiu quer comentar alguma coisa? Pode ser em português mesmo, não tem problema, não. O que você entendeu? O que você achou interessante ou você não gostou? O que você tem a falar sobre esse documentário que assistimos? Pode falar se quiser. Acho que nada, né? Sem problema. Então, vou continuar aqui concluindo a ideia do que eu tenho para falar para vocês através dessa aula de listening. Fazia um bom tempo que a gente não fazia isso, a gente estava lendo muito, 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 né? A gente fez um pouco de conversação durante 2 semanas. E depois eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, eles estão bons, será que eles estão me entendendo bem, né? Então, a gente precisa dar uma olhada, pessoal, como é que a gente está estudando. Como assim, teacher? A gente tem que trabalhar as 4 competências. Quais são as 4 competências? É a fala, a leitura, a escrita e o ouvir. E o falar, perdão. E o falar, ok? São as 4 que a gente precisa sempre olhar. Todos os idiomas têm isso. Então, se você é muito bom em leitura, você não tem que ficar praticando leitura. Você tem que praticar, vamos supor, se o seu problema seja fala. Tem que praticar fala, ok? Então, esse tipo de aula, mais pra gente ouvir, era uma coisa assim que eu era muito boa. Eu era muito boa de ouvir e falar, mas meu problema era escrever. Não sei se você tem esse problema. Se você tiver, eu tinha muito esse problema. Eu ficava, toda vez que eu escrevia uma palavra, eu ia lá no Ctrl+C, Ctrl+V do meu computador para ver no Google se eu tinha escrito certo ou se eu tinha escrito errado, né? Então, a gente precisa trabalhar sobre as nossas dificuldades, né? Então, toda vez que você vê que você tem dificuldade, não sei, de falar ou de entender, bom, para entender, eu preciso escutar, né? Ou eu preciso ler, eu vou trabalhar essas duas. Quando você ficar bom nessas duas, você dá uma olhada. Eu tô boa na fala? Então eu vou praticar agora a fala, porque eu já sei ler e já sei escutar, tá? Então é sempre focar nisso. Eu sempre falo, isso pode parecer muito simples, mas se você estudar assim, separado por módulos, vai te ajudar muito. Por isso que as nossas aulas aqui na Evolution, elas são separadas como? Elas têm a separação de vocabulário, de parte de audição e parte de gramática, para que você consiga trabalhar tudo isso englobando, certo? Então, era esse o meu recado que eu tinha para dar para vocês. E eu vou passar somente mais um trechinho, porque não vai dar tempo, porque a gente está com o tempo curto aqui agora. Depois eu ter feito isso, esqueci de compartilhar a tela. Aí que ficou pior, né? Esse documentário, ele é sensacional, gente. Ele é um dos melhores que eu já assisti, é um que eu mais gosto. E por quê? Vou explicar para vocês, né? Essa mulher, ela mora em um país super baixo, super precário. E ela pensou assim, como é que eu posso fazer
dinheiro com plástico que está aqui em todo lugar. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer tijolos de plástico, com microplástico. Olha que interessante, né? Então, aqui eu vou mostrar como que ela faz isso. Eu não sei você, mas eu penso muito sobre o resíduo que a gente deixa, né? Garrafinha de plástico, o lápis que a gente usa de plástico, o sapato e tudo mais. Então, tudo que a gente usa, para algum lugar vai, né? Pode não ser na sua casa, que você coloca no lixo, mas vai para um aterro e fica lá por anos e anos e anos, né? Tá aqui, ó. Vamos ver. This is melted plastic mixed with sand. Tá bem lento, eu vou traduzir, tá? Então, ela tá começando falando o quê? Isso é plástico derretido com areia, ok? Então, plástico derretido com areia. Então, ok. Vai. And it becomes as hard as concrete once a hydraulic press squeezes it into shape. A company in Nairobi wants to install these plastic. Então, a gente está falando de Nairobi, ok? A Company in Nairobi, perdão, Company Nairobi não. Nairobi é a mulher, tá? E ela estava cansada de ver plástico em todo lugar, na cidade dela, no país dela, e ela pensou comigo, o que eu posso fazer, né? E aí ela pensou de misturar plástico derretido com areia, e quando o plástico é pressionado, ele se torna mais duro que o concreto. Então é muito interessante, né? E o plástico tem uma quantidade de vida de 400 anos, então vai durar tempo, né? Do que, tá? For a country where 90% of roads have never been paved, and are roads made from plastic trash really a good idea? We went to Nairobi to meet a young inventor making bricks out of worldwide waste. Nzambi Mate opened her company, Chijenge Makers, in 2018. So Chijenge is a Swahili word which translates to build yourself. The factory processes 3 of the 7 types of single-use plastics. These are the hard plastics, and these are the soft plastics. Kenya has one of the world's toughest bans on plastic bags, but bottles and other containers are still everywhere. This is where workers sort them. They can handle about 10 metric tons of plastic every month. So this is the guy who starts our production. Without him, we are nothing. Vinny operates the crusher, which pulverizes plastic into small pieces. Ok, vamos lá, que já tem muita coisa pra gente olhar. Então, ela estava explicando que no país dela, no Quênia, não tem nem as ruas pavimentadas, né? Então, por que não fazer as ruas serem pavimentadas de areia e plástico derretido? Então, como é que funciona essa produção? Então, tá aqui o moço, ele coloca nessa máquina, eles pegam os plásticos macios e plásticos duros. O que são plásticos macios e plástico duro? Bem simples. Duro é aquele galão de água que você compra, sei lá, e leva na sua casa, e o mole é o plastiquinho que a gente pode colocar sacolinha e tudo mais. E aí, o que eles colocam? Ali naquela máquina, e a máquina vai ser para fazer uma pulverização, ou seja, vai deixar em bolinhas ali, para que fique em microplástico, ok? Crush significa quebrar, né? Ó. Workers fold the dry mix together with a shovel. E aí ele mistura com areia. Depending on the color you want, this is a stage at which you put the color pigment. And then after that, it's fed on the extruder. This machine heats the plastic and sand mixture until it's soft enough to mold. This is one of my proudest moments as a person, as a team member, and also as the founder of Chijenge. So what you see here, the machine and all the others, is fabricated here in Chijenge. It mixed together at very high temperature. So it changes anything from 300 to 400 degrees centigrade. But it mixes that plastic and sand and forms a gooey, like a dough-like material. And that's what we make the brick. Each lump of the mixture is weighed by hand. People say the smell is something like new asphalt on a hot day. So the brick Joseph is producing the 1.3 kilogram. So that's what it's measuring. It's measuring 1.3 kilogram of the mixture. This hydraulic press can squeeze 9 bricks at a time. The idea of this speaking is like baking up. And this is Lawrence. He's the guy with the magic touch. So I'll let him do his thing. At this point, the bricks need to cool so they can harden at room temperature.
So here's the curing bin. So once you take the hydraulic press, feed it in the curing bin, then after like about 2 to 5 minutes, have a finished product. Tadam! Então, depois que eles misturam ali com a areia, levam para a máquina deixa em torno de 500 a 600 graus Celsius, ok? Tudo bem que ali tá em Fahrenheit, mas eu tô passando para os Celsius, bem, uma temperatura bem alta, mais alta que o forno da sua mãe. Se você acha que assar um bolo é quente, ali é muito mais, né? Se você tava de luva, ele pesa, colocou, vai sair ali. E o cheiro é como se fosse cheiro de asfalto novo. Não sei se você já sentiu o cheiro de asfalto novo. Não é um cheiro muito forte, é um cheiro até que gostoso. Não sei, eu particularmente gosto. E aí depois eles já levam ali, colocam no molde, depois uma pessoa ali prensa aquilo. Aí aquela prensadeira tá com ar frio, ou seja, então ele tá mole, quente, e aí ele depois fica frio. E depois eles colocam na água para resfriar, né? Depois de uns minutinhos, tá pronto. Muito simples, né? Olha que genial. Aí eles lixam, ó. For now, Chichege's output is modest. We need to increase our production to mass produce what we are doing currently. Right now, we are doing like around 1,500 blocks a day. That's about enough bricks to cover a courtyard, like the one at this community center. For me, I think the price is cheaper and affordable compared to other materials used to make pavements. A pallet of 400 plastic pavers can sell for up to $150. Então, one pallet, né? Um pallet é vendido a $150, ou seja, muito barato. Você já fez construção na sua casa, sabe como que é muito caro os blocos, né? Olha só que barato. Mas como colocar um pallet, tá? Tipo, sei lá, cerca de 200, 400 tijolos por R$150. Poxa, é bem barato, né? E vai durar para sempre também. The company says that's about 25% cheaper than bricks made from concrete. Also working on manhole covers. The other one is roofing tiles. The other one is drainage gutters. And also, in addition to that, we're targeting also to improve and optimize, né? Então, aqui ela está dizendo que essa questão dela vender tão barato, não querer superfaturar, é porque ela tem intenção de aumentar e reduzir o plástico quanto mais, né? Turning waste into pavement is an idea that's already caught on in other countries. Construction workers in India have been mixing small amounts of plastic waste into asphalt for decades, making new roads that are stronger and that last longer. But experts say these innovations may increase the amount of plastic released into the environment. Roads are subject to constant abrasion when we drive on them, right? And so roads are actually the primary source of microplastics in the environment. Even on pure asphalt roads, the paints used to make lines contain plastic, and particles rub off the tires on vehicles every time they dry. Now, if we build the entire road out of plastic, or even part of the road out of plastic, that is going to be more abrasion of plastic and more microplastics going into the environment. In recent years, researchers have found microplastics in nearly every sample of our food, drinking water, the air we breathe, and even inside our bodies. Ok, então vamos entender para a gente finalizar. Então, eles estão dizendo que fazer isso, colocar plástico, né? A pessoa da Índia já colocava microplástico, assim, não despejava microplástico no chão para que a estrada tenha uma durabilidade maior e funcionava. Só que se você fizer tudo de plástico, vai durar muito mais, né? Porque o plástico ele não é um material que ele pode ser quebrável ainda misturado com a areia, logicamente. Se, sei lá, se uma bomba atômica cair, ficar fogo aí, não tem nem problema, né? Mas se não ocorrer isso, não tem problema. E por que eles estão pensando em mudar e inovar as coisas? Porque, não sei se você sabe, mas a gente bebe água na garrafa de plástico, né? E na nossa comida já tem plástico, porque se você come carne, peixe, tá lá no oceano, vai comer um microplásticozinho, porque isso é inevitável. E aí vai na barriga do peixe, você come o peixe, e aí você também tá com o microplástico do peixe em você, né? E, então, isso é importante você saber. E é um fato interessante. Pode falar, Maurício? Fato bem interessante, por sinal. Pode falar.
Maurício, pode falar. Tá, o som tá mutado ainda. Ou se quiser, pode escrever também, porque eu não tô te ouvindo. Então, pessoal, essas coisas são bem importantes para a gente olhar, observar o que a gente faz com o nosso... Tá me ouvindo agora? Tô Que sim. bom. Eu queria saber sobre a flamabilidade do produto. Se eu procurei ver se eu conseguia entender, se falava alguma coisa a respeito, se é um produto que possa pegar fogo, se tem essa facilidade. Então, o plástico sim, se tivesse, mas ele está misturado com a areia e para pavimentar ele vai ser misturado com micropedras, ou seja, isso não tem a possibilidade de acontecer, até porque se cair um fogo, vamos estourar um carro, ali a areia ela não é um condutor de calor, então, ou seja, a areia e a pedra vão apagar o fogo. Então é bem interessante isso, então acaba sendo Foi a primeira barato. coisa que eu pensei. Foi a primeira coisa que eu Também, quando eu pensei, fiquei porque vendo assim, assim, um carro pega tem fogo um ali na fogo. via, né? E de repente Ou óleo começa, né, quente, né? ali, exatamente, pega fogo ali, vai que o chão também começa a pegar fogo. Exato, né? A gente tem que perguntar tudo isso, né? Porque a rua fica quente, né? Se você já andou na rua descalço depois das 6, a rua tá quente, tá muito quente. Chega até a É, queimar o pé de vez em quando, né? é verdade, é Então, verdade. com o plástico também, né? Se você também já encostou na parede da sua casa, fica batendo sol, e aí fica batendo sol, sei lá, do meio-dia até as 4. Aí depois é 6 horas da tarde. Ixi, Fica quente, o né? sol fica. Chega à noite e ainda está quente dentro do cômodo. Exato, exato. Por isso tem muitas casas que, meu Deus, como tá calor. É por causa do lado de fora também, né? Que o sol tá batendo. Então, Parede ela de tem. bloco, né? Tijolo acontece isso, porque forma bolsão de calor dentro do bloco. Exato, exato. E aí, pensar nisso, é igual a pessoa que constrói casa e coloca isopor, né? Na laje. Quando eu era Uhum. mais nova, eu ficava assim, mano, qual é o sentido de colocar isopor, né? Isopor é um plástico, não é reciclado. Como é que vai funcionar? Mas não, além de ser um ótimo agente de isolamento acústico, né? Então, você tá do E lado de diminui fora, o você não peso, né? diminui o peso e também o impacto ambiental dos concretos, né? Logicamente, não Uhum. é a opção mais sustentável, mas assim, a gente está utilizando o plástico, né? Nesse caso aqui da Nailab, Sim. ela está pegando algo que está lá no lixo para ficar lá, sei lá, por quantos milênios, e está dando uma nova É, utilidade para isso, né? Então, é isso uma é sugestão muito. de vídeo, Hum, que você deu assim, que eu acho totalmente plausível, inclusive para despertar também nas pessoas a questão do lixo, né? Porque a gente vê os governantes falando de uma porção de coisas, mas não se fala sobre o governo sustentável. E a questão do lixo é um negócio, um problema mundial. E se todas as vezes que a gente, né, pegar alguma coisa para jogar fora, a gente está jogando dentro, não tem nada de jogar fora, está tudo aqui dentro do planeta. Então, você exato, reutilizar esse lixo como matéria-prima na construção de casas, na construções de novos eletrodomésticos, automóveis, tudo isso, eu acho que pode ser reaproveitado e não ficar tirando do meio ambiente como normalmente é feito, né? Eu exato, acho esse vídeo muito exatamente. legal. É E ótimo esses vídeos. o que é muito engraçado é que, tipo assim, a gente acha que tá jogando fora, né? Mas é o É fora só na dentro. sua casa, né? Não tem É fora. Vai dentro. colocar fora onde? No Exatamente. espaço, né? Exatamente, Fora não exatamente. existe. Uma hora ele vai acabar É. retornando para você, né? E foi encontrado num bebê, eu acho que foi em 2019, uma mãe, ela foi fazer um exame, não sei qual exame foi exatamente, e aí foi encontrada uma partícula de mini plástico, microplástico no bebê dela, de acho que em torno de 3 a 6 meses, alguma coisa assim. E aí eles ficaram Tudo vai estar extremamente contaminado. assustados, mas é meio óbvio, É, gente. Se você não tá cheio de plástico, o animal come plástico, você come um animal, é muito fácil. Você bebe uma garrafa de água, você acha que você não está tomando BPA, né? Aquele líquido, esquentou a sim, garrafa, você acha sim, que sim. não está tomando Eu plástico. pesquei, eu pesquei 2 vezes essa semana e as 2 vezes que eu saí que eu fui para a beira do rio, eu fiz uma Uhum. faxina e a quantidade de plástico que eu tirei assim ao entorno que os pescadores deixam é algo assim em torno do absurdo, não é um plastiquinho não, é muito plástico. Exato. Então, quando a gente queima também, a gente acaba, né, liberando um gás muito assim nocivo, né, na atmosfera. Então, eu Uhum. acabei juntando mesmo e levei lá para o container, joguei lá, mas aí aparece sempre um Zé Ruela, vai lá e põe fogo no container, né, e faz aquela fumaceira danada e todo mundo já começa a passar mal com essa fumaça. Então, de uma maneira ou de Exato. outra, o ser humano tem hora que, nossa, eu não entendo. Assim. Ele É pode difícil. simplificar, né? E é uma coisa que nenhum dos governos eu nunca vi falando, assinaram aquele termo da ONU de, né, nós vamos dar um jeito para cuidar aqui, mas na hora da Uhum. ação, né, do vamos ver, assim, não
Por isso que eu acho legal essa aula aí, né? Eu achei muito interessante esse tipo de sugestão, essa pauta para vídeos, porque já começa a despertar nas pessoas também que a gente tem que cobrar, né, dos nossos governantes para que tenham atitudes sustentáveis de acordo com isso. Exato, claro, claro. A gente tem que É, pensar no nosso futuro, né? Eu sempre falava isso quando eu estava no ensino médio. Eu falava assim, eu não sei você, mas já tem estudo que aponta que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. E aí, se você gosta de comer peixe, se preocupa, né? Que não vai ter mais peixe. Então, é de uma coisa fato, meio preocupante, né? A gente sabe né, também de fato. que se você não cuidar, não tomar um banho mais longo, mais rápido, em vez de tomar um banho mais longo, separar não é só uma atitude, você tem que fazer meio que um conjunto, né? E todo mundo fazendo isso ao redor é uma coisa que vai ser assim, ó, perfeito. Todo mundo cooperar e É, ajudar, né? A Coreia e o infelizmente, Japão, assim, né, sem fugir muito do tema também, né, assim, deixar você terminar a sua explicação, mas a única solução que eu vejo plausível para esse tipo de coisa seria mexer no bolso das pessoas, porque exato. a educação vem na escola, né, e ao Sim, passo que você chega num local para você pescar, né, tem outras pessoas que vão usufruir, outras vão nadar, outras vão pescar. Aí tem lá uma placa, né, você está sendo filmado, né, e você vai pagar uma multa. Né? Se caso você for reincidente, você paga a multa. Na primeira, uma uhum, advertência. Né? Acho que é até justo, porque, não vi a placa, que legal, então agora você viu, né? Tá ciente. exato. Na próxima vez, né, você vai tomar uma multinha, né, você vai ganhar a mão de ser besta, e o dinheiro dessa Sim, multa vai ser convertido em quem? Em limpeza do local, compra de alevinos, soltar mais peixes no rio, esse tipo de coisa, né? Reverter em benefício. Porque sim, pegar essa receita gerada tem que ser em benefício da população. Eu tenho exato. Fazer certeza que vai alguma mudar o coisa útil com comportamento. isso, né? Senão não adianta nada também, né? Exatamente. Exatamente. O que eu ia falar agora para vocês era isso mesmo. Eu não sei se vocês sabem, talvez alguém saiba, talvez não, mas é um bom ponto para a gente conversar. Coreia do Sul, Japão, né, e China também, é assim que funciona. Se você não separar a sua reciclagem do lixo comum do lixo orgânico, você paga multa. Nossa, mas como assim? Que Bom, o legal. governo fez uma prática, cada um tem um número da casa, tem um número, melhor dizendo, cada pessoa tem um número, vamos supor, meu número é 001. Eu tenho esse número e onde eu morar, eles vão saber que eu moro ali e que eu tenho que separar. Então, se o meu lixo do 001 não foi jogado na reciclagem de forma correta, o 001 vai pagar uma multa, né? E é assim que funciona. É. E a multa não é barata, né? É em torno de R$ 500. Então, eu acho bem caro, O né? Brasil tem que se tornar primeiro mundo, nem que seja à força, né? Na marra, porque É, esse tipo de coisa vai ter que olha, começar a não. acontecer, né? Então, é De bem fato. legal. Não a questão da multa, né? Mas a questão de que a conscientização. Então, todo lugar que você vai, se você assistir dorama, K-drama, não sei o que você pode assistir, anime, alguma coisa assim, ou se você tem mais contato com, sei lá, do oriental, da Ásia, né? Muito legal o jeito que eles fazem as coisas para que funcione e dê certo. E até na Alemanha, Uhum. mesmo na Europa, tem, se você levar as garrafinhas de plástico que você toma de energético ou, sei lá, de água, refrigerante, você recebe em dinheiro e você pode trocar por esse dinheiro por vale na hora de você usar não é combustível, como fala? Para usar no trem, no metrô, né? Nos Estados Unidos também. Extraordinário. É isso, no transporte. Também dentro dos Estados Unidos também existe a questão de você colocar as latinhas de metais, pressionar e você recebe dinheiro ali. Então, são Olha que iniciativas legal. que incentivam, né? Eu sei que tem muita gente que junta latinha para colocar e vender. Então, por que não a gente ter benefício se a gente reciclar de forma correta, né? Também A então. minha vizinha, assim, ela gosta da manguaça, né? Eu tenho uma vizinha, assim, uma senhora, uns 50 anos mais ou menos, ela bebe todo santo dia. Aí ela joga as latinhas do lado no corredor, eu vou colocando na sacola. No Uhum. final do mês, essas latinhas que ela vai colocando ali no meu muro, eu vou colocando na sacola, já dá exatamente R$ 35 de ração para o meu pet. Então, olha que legal. Eu não ponho a mão no bolso e quem compra a ração do meu cachorro são as latinhas da Dona Antônia. Exato. Viu como é muito bom? E é assim, gente, se a gente Exatamente. trabalhar em conjunto, eu não sei na cidade de vocês, mas na cidade que eu moro, tenho bastante privilégios aqui, não posso negar. E aqui tem não uma taxa, mas eles sabem exatamente quem levou a reciclagem e quem não. Então tem o dia de Olha, lixeiro normal e tem o dia de coleta específica para reciclagem. E se você não faz reciclagem, vem alguém na prefeitura perguntar: Oi, tudo bem? Você não separa a reciclagem? Então é bem interessante. olha.
É Que algo bacana. assim, que, obviamente, a gente tem 26 estados. Isso é uma coisa que todas as cidades precisam ter. Na cidade que eu morava não tem isso. As ruas são todas sujas, mas aqui na cidade que eu moro, por essa segurança, as ruas só tem folha, não tem lixo. Se você joga lixo no chão, a pessoa fica sempre na sua cara. Uhum. Que legal. E as Nossa, meu pessoas ficam sonho. assim, ó, você não vai pegar, já tem gente que brinca, você não vai pegar, não, tem uma lixeira ali na frente. Então, o pessoal é bem bravo, e tem lixo reciclável. No meio do centro da cidade tem uma lixeira que ela é bem legal. Tem a lixeira aqui, a gente vê a parte da lixeira. Só que embaixo da lixeira tem container. Então, tem 2 para lixo orgânico e 2 para lixo plástico. Então, se você tá com uma garrafinha de água, compra uma garrafinha no centro da cidade, porque tava calor, porque aqui faz muito calor. Aí você pode simplesmente descartar ali mesmo. E no final do dia, levanta aquela parte, assim, vem um caminhão de lixo, levanta, caminhão de reciclagem, perdão, pega a parte dele de reciclagem e coloca no caminhão de reciclagem. E aí vem o caminhão de lixo e coloca o caminhão de lixo. Então, assim, é uma iniciativa que todo mundo faz, sabe? Chega a ter transbordo, às vezes, no meio do dia. Então, Que é legal. muito útil. Se toda a cidade tivesse, a gente teria assim, nossa, meu Deus, é muito bom. E se você coloca errado, as pessoas que estão ao redor ali, principalmente ficam mais idosas, falam, ô, você está fazendo errado, viu? É ali, plástico é ali no plástico, ali orgânico é no orgânico. Então, assim que é bem legal, sabe? Então, a É gente um tem muito exemplo, a né? Tudo, evoluir. né? Com Um certeza, a exemplo é gente tem tudo, muito a né? evoluir. Eu Mas espero a que essas gente coisas sejam divulgadas, né, assim, na mídia, não. porque o que eu vejo muitas vezes, né, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, são maus exemplos de algumas pessoas. Eu Uhum. interpelei uma garotinha que pegou um saco de lixo e jogou no rio, onde o pessoal costuma nadar mais acima. Eu falei assim, ô neném, não faça isso. Eu cheguei com todo cuidado para não assustar a garota, a menina de 6, 7 anos. Eu Uhum. falei, você não pode fazer isso não, bebezuda. Ela olhou para minha cara assim com certo espanto e falou assim, ah, mas a minha mamãe faz. Eu falei, ah, sua mamãe faz, mas está errado. Ela, tá vendo ali, ó, ali todo mundo põe o lixo ali naquela lixeira. Mas já está toda cheia. Tudo bem, mas põe lá na lixeira, não é no rio que se joga. Sim. Então, o exemplo, né, cara, eu acho que é tudo. E eu acho que cidades como a que você mora, elas deveriam estar sempre assim, saindo, né, em noticiário, falando a respeito disso, porque vai influenciar outras prefeituras, né? Sim. E o pessoal reclama, eu acho engraçado, o pessoal reclama de muita coisa que a gente já conversou semana, acho que retrasada, sobre o transporte e segurança aqui, que também é super, super tranquilo. É uma coisa assim totalmente diferente. Eu moro em São Paulo, né? Mas eu moro no interior de São Paulo, a 2 horas de São Paulo, capital, 30 Qual a minutos sua de, cidade? 30 minutos de Batuba e 10 minutos de Campos do Jordão. Eu moro em Tabaté, na cidade da Grávida, Ah, sabe? Taubaté. Taubaté. Então, A eu minha moro irmã aqui. mora em São Pedro das Águas Claras. Ai, que legal, ótima cidade também. Não é bom Então, também. Ótimo. nada a reclamar aqui, o pessoal reclama demais, mas reclama porque não viveu em outra cidade, né? Se você mora na capital, você vai reclamar, meu Deus, eu tô no paraíso. Não sei como é em Minas Gerais, mas aí não tenho nada a reclamar dessa cidade maravilhosa, né? Então, a Uhum. gente tem muita coisa para melhorar, com certeza, sempre tem coisa para melhorar, mas a gente, pelo Uhum. menos na cidade, a gente já está num bom caminho, né? Um bom caminho, e a gente preza muito porque aqui tem muita árvore, muita gente planta, tem muito gado, tem muita coisa. Então, o pessoal preza muito por esse lado da natureza, tá? Então, é bem legal. Muito legal. Uhum. Uhum. Ótimo. Muito bom. Então, pessoal, a Agora nossa... fala para gente aqui, por gentileza, a respeito da sua cidade, como você falou, mas fale em inglês, porque agora a gente já Claro, sabe a história claro, toda muito bem, muito da bem. sua cidade, So, e here in eu my gostaria de city, ouvir em inglês. okay. So here in my city, the security is very good. Like, I mean, you can walking down the street like at 11 p.m. Like, if I want to go outside with my cell phone or with headphones outside, no one's gonna steal me or rob my cell phone or anything like this. Um, we can also have a good health here. Things are very fast, so if you mark some exam, um, you will have a consult in 1 month or in the maximum 2 months. So it's very fast, like the SUS. So it's very good. The education here, it's also very good. It's one of the 10 most recommended cities to live here in Brazil, around Brazil. So it's very good. The sports, they invest a lot of sports. So if you like to practice sport, it's sensational. Okay, and they also taking care of the world. I mean, like recycle things and separate the trash.
notice if you are separate the trash, the recycle, how you do, if you clean the recycle things. So it's very, very important. And every single week, 3 times in a week actually, they pick up the trash and like the recycled trash, and pick up some place and recycle this. So it's very good because they care too much about the city, how the street is going to be cleaned or it is not. So it's something that is very sensational to live here. And I live in São Paulo, in the interior. Interior is like outskirts of the cities. So it's something very, very good. And I really recommend you to live here or to study or to work here because the quality of the life is very good here. At the last, I have just one point to complain is because it's so hot here. But even this, just the thing that is something bad is this, okay? Okay. All right. Ok. Nice, nice. Muito bem. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram. Muito obrigada por vocês terem ficado. Espero que vocês tenham aprendido muito. E agora pense em práticas sustentáveis, né? Pense em como você vai fazer para separar o lixo, o que você pode fazer para ajudar o meio ambiente, né? E a gente pode começar sempre hoje para que a gente tenha um futuro melhor, tenha água daqui 30, 20 anos, né? Porque a água, ela é finita, ela não é infinita. Finita. A gente precisa cuidar, né, disso. Então é isso que eu estou bem envolvido nas causas aqui na política aqui de Belo Horizonte. E a questão das mineradoras aqui é um caso sério, né? E onde eles estão querendo, né, acabar com a Terra do Curral, o aquífero ali, ele abastece não só Belo Horizonte, mas as adjacências. E, assim, eu comecei a brigar com as mineradoras aqui desde 2011. Nossa. Fiz muitas denúncias e eu tirei o áudio de alguns dos meus vídeos por medo, né? Só que, graças a Deus, teve, sabe, assim, vamos dizer assim, mais pessoas que se engajaram à causa. E a denúncia foi feita ao Ministério Público e foi acatada por causa do IGAN e o IEFA, que entrou também. E na audiência pública conseguiu parar uma das mineradoras, a Empabra, que na gestão do Pilantrel do PT lá, estava botando dinheiro no bolso e deixou a mineradora funcionar sem alvará, sabe? Então ela parou, as máquinas ainda permanecem lá e agora vem cobrando, né, tanto do Ministério Público, né, como da empresa, junto com as associações de moradores, onde foram parar os marcos geográficos, que eu tenho todos eles filmados, tem a localização geográfica de cada um. Por que eles passaram desses marcos? Então, quer dizer que eles mineraram além do permitido, e isso cabe multa, né? Cabe ressarcimento ao patrimônio público, porque parte dessa serra, que é o Pico Belo Horizonte, já é tombado, mas a continuação da Serra do Curral, que já existe um projeto também já há alguns anos atrás, de tombamento, que é do corredor ecológico da Serra do Rola Moça com a Serra do Curral e Serra do Gandarela. Sem esse corredor ecológico, algumas espécies como onça parda, coatis, entre outros que vivem ali, lobo-guará, raposas, vão desaparecer, cara, e já está aparecendo na cidade. Sabe? Sim. Então, é muito difícil, né, eu lidar com o fato, porque é uma região onde eu treino ali, eu faço corrida de aventura, pratico meu mountain bike, e não poder usufruir da natureza como eu usufruo. Eu sou a favor da criação de um parque ali, né, ecológico, com trilhas e tudo, que arrecadaria, inclusive, renda para a cidade, né, atrairia turismo para a cidade. E hotéis como o Bottom Palace, que foi fundado no início da cidade, fechou as portas, cara, por falta de turista. Então isso é inadmissível, né? Porque deixa de trazer dinheiro para a cidade. E o pessoal vai só tirando minério, e aí? E a água? No útero da terra, sem água, pouca gente sobrevivendo, com uma máscara de oxigênio, o governo falando que tá tudo bem, que nós somos o pulmão da terra. Nossa, meu Deus do céu, cara, lamentável. Somos o pulmão da terra, né? Não somos, sim. Nós temos que preservar a Amazônia, tanto os antigos governos, atuais, todo mundo, na verdade, isso aí vem desde Dom Pedro, né? A gente quer culpar sempre o imediatista dos últimos anos, mas na verdade, isso aí vem desde Dom Pedro, né? Desde que eles vieram aqui, começaram a rapar tudo. Então, a gente tem que não cobrar o Dom Pedro, que nem existe mais, né? Pra gente cobrar. Mas tem que cuidar para que a gente continue tendo no Brasil. E essa questão do gado, né? É uma coisa que muita gente pode falar. Mas, cara, isso aí é o gado. Quanto mais você quer ter gado, mais venda você quer ter, mais carne você quer ter. Gado gasta muito, muito campo, né?
Gasta o Eu quê? tenho teorias a respeito disso, porque assim, os nossos Desculpa, antepassados, o tipo de alimentação era bem diferente, né? sabe? Tipo, Essa desculpa semana, falar isso, mas é a verdade. Quanto mais carne você quiser ter na sua casa, no seu prato, ou vender, menos terra você vai ter, e consequentemente vai ter que usar. Porque na sua casa, eu duvido que você vai deixar um boi pastar para que você tenha uma carne. Duvido. Você vai criar uma vaca na sua casa. são vários hectares de terra, né? Tanto é assim, eu estou migrando para o Ah, agronegócio agora, estudando apicultura. Justamente porque eu acho assim que a abelha, por exemplo, não é só eu acho, mas é uma questão de lógica. É um inseto que assim, ele tem mais de 6 milhões de anos e ele foi enfrentando todos assim os contratempos que nós tivemos na natureza, e ele resistiu, né? Ele venceu, inclusive, como os dinossauros foram extintos, as abelhas já existiam antes dos dinossauros. sim. Então Só elas que elas estão morrendo, polinizaram. né? Ninguém fala disso. Então assim, o que está acontecendo? Hoje em dia está existindo muito apicultor, sabe? Já acordaram para a situação que sem abelha a gente não sobrevive. Sim, e é E, verdade. e a abelha Vai 100% fazer. você pode aproveitar, né? Então, desde a cera, a própolis, a geleia real, o mel, são muitos os produtos que a abelha produz, né? Que, inclusive, é muito caro, né? Um mel enriquecido aí com geleia real chega a R$ 250 o quilo no mel comum. Sim. Então, o mercado de cosmético, por exemplo, cera de depilação, eles usam muito a cera, né? E o mercado fitoterápico, aquele xarope melagrião, entre outros, que são, né, Sim. mel composto, é muita coisa que você faz. Agora, os nossos antepassados, eles tinham um tipo de alimentação muito diferente. Esse final de semana, por exemplo, eu comi tanajura assada até encher a barriga. Peixe eu não peguei, mas eu comi tanajura dessa. E tem gente que Uhum. fala, pô, você comeu tanajura? Eu já comi tanajura, grilo, tenébrio. São alimentos assim que eu já tenho um certo conhecimento, pelo fato de eu estar na área de biologia, e eu sei que pode não comer. Agora, no nosso planeta, é notório que a gente tem muito mais água do que terra. Então, a gente defeca na água. Isso é um pensamento absurdo. Então, eu acredito que tem que mudar essa consciência das pessoas para que todo esse esgoto do planeta inteiro seja tratado. Agora, pare e pensa para você ver um cardume de sardinha. Quantas pessoas não alimentariam? Agora, qual que é o impacto de você tirar um cardume de sardinha para alimentar uma galera de gente? Qual que é o impacto para você poder criar 100 cabeças de boi? E a abelha passou a dar, por exemplo, um lucro muito maior do que gado, porque gado dá assim, vacina, manejo. E a abelha não. Se você visitar o apiário uma vez a cada 15 dias, você consegue até mesmo atingir superprodução de mel. Que numa colmeia que você tiraria 10 quilos de mel por ano, e fazendo ninho sobre ninho e as técnicas corretas de manejo, você pode tirar de 80 a 120 quilos de mel por colmeia. Então, a apicultura evoluiu bastante. Então, eu acredito que as pessoas, no modo geral, elas têm que começar a se informar um pouco mais com relação à alimentação. Dá para a gente ter a nossa própria horta em casa. Eu tenho aqui na minha casa aqui o Oropronobilis, Também. tem outros chás. É muito bom, é um alimento riquíssimo em minerais, magnésio, uma série de coisas. Então, acho que a gente fazer essa alternância, a gente não precisa tanto assim da carne. E eu acho que a nossa comida, a partir do princípio que o nosso planeta é muito mais água, deveria ser mais dos oceanos e dos rios, né? Dos lagos, das represas, criações de peixes. Por que que não se é facilitado, né? O vizinho ali que tem um sítio, uma fazenda, a criação de alevinos, né? Dividir isso entre outros sitiantes, né? Formarem ali, sim, suas represas, suas lagoas, e está alimentando essa população de cada cidade, de cada município. É muito melhor do que criar gado, sabe? Então, a indústria da carne é algo assim, além de cruel, né? Eu tenho assim um pouco, eu parei de comer carne há um certo tempo, voltei por recomendação médica, porque também assim, o tipo de vida que eu estava levando eu não estava tendo jeito, eu ia ter que voltar a consumir carne mesmo ou tomar vitamina B12. Aí eu optei para voltar a comer a carne, tomei umas injeçõezinhas também para poder ajudar. Já fiquei bem, estou ótimo. Mas eu acredito sim, sabe, que se a gente colocar na nossa dieta mais peixe, a gente vai ter uma vida mais saudável, mais longínqua, a pele fica melhor, tudo fica melhor, São olhos coração. práticos, né? Sim, sim, sim. São Né? longevos, são longevos. Verdade. Vivem muito. Eu que não Né? quero ficar vendo, sabe,
bezerrinho ser tirado da mamãe, a vaquinha morrendo mais, o porquinho. Pô, É meio. A gente, eu não sei você, mas eu sou vegana, né? Você falou que parou de comer carne e voltou, mas eu parei de comer porque primeiro me passou mal, né? Depois eu pensei nos outros, né? Mas eu acho que realmente é uhum. uma frase que eu ouvi que é muito real. É, não, eles não são os seus escravos. Eu não consigo imaginar eu tirando minha Sim, mãe perto da minha concordo. mãe para comer a carne dela. Não consigo. Então, para mim, isso vale muito mais, sabe? Logicamente, meu fato não foi, nossa, meu Deus, eu parei de comer carne me fazia muito mal, eu Sim. sentia muita dor no estômago. Hoje em dia eu não Uhum. troco, comer um pedaço de bife, uma linguiça, sei lá, qualquer coisa. Não, Uhum. não, passo muito mal. Então, pra mim, não foi viável. Nem peixe, nem nada, mas cada um faz o que quer. E a Eu tenho diferença é muita essa dó, questão, mesmo é que o pescando, eu Brasil, tenho muita dó. não, com certeza, isso aí é muito triste. Só que o Brasil, a gente Uhum. tem muito a evoluir ainda, e a gente só focou nos primários, né? Portugal viu a gente como matéria-prima, inesgotável, Uhum. né? E os outros Uhum. governos que a gente teve, ninguém pensou, vamos investir em tecnologia, em infraestrutura. E foi ficando, a gente virou um primário. E a gente é um primário, a gente é só um primário. Eu acho Tudo que tem a bem, ver também tem com a questão espiritual também, não? Você é uma alma evoluída. Eu Ah, acredito, não assim, que sei, não sei. tem, de Aí já fato, é não notório que sei, é. Não, é notório, notório. não sei, Porque mas quando a gente tem esse tipo de visão, é claro que dentro do nosso coração existe, né, uma coisa que se chama compaixão, né? É com certeza, empatia. com certeza. Então, eu percebo, né, que ultimamente evoluiu-se muito tecnologicamente falando e pelo ponto de vista espiritual, nós regredimos demais. Opa, Então, quando eu vejo ali um bichinho ali todo feliz, você criou ele com todo carinho e cuidado, existe uma conexão, pai. né? Tem muita gente que tem uma galinha, alguma coisa. Ah, não, meu frango não. Meu, né, no meu caso, meu frango não, né? É, Que a galinha não sim, criou. nossa, Mas come e põe o pronto, porque nome. não tem esse elo afetivo. Mas se você tiver um elo afetivo, ou se você se imaginar no lugar do animal, logicamente, a gente Uhum, sabe que tem pessoas que não vão pensar assim, mas as pessoas que têm empatia e compaixão, ninguém vai comer, né? Mas a gente prefere o uhum. sabor, a gente prefere aquela coisa mais prática. E preparar vegetal é muito Egoísmo, mais né? rápido. Preparar vegetal é muito mais rápido do que preparar uma carne. Você tem que descongelar vegetal nenhum. E se você descongela, eu Uhum, digo pra você, é coisa de 5 minutos na panela. Então, assim, é só verdade. a questão de mudar, né, o jeito. Mas eu, no meu lugar de professor, não estou aqui para mudar, é que a gente está conversando sobre esse meio de assunto, né? Mas eu fico na minha, né? No meu cantinho Uhum. aqui. Mas as Não, é pessoas claro, não é difícil você mudar a cabeça das pessoas, mas eu acho que a gente consegue mudar as pessoas é com nem o quero. exemplo. É Com o isso que eu ia falar exemplo que a agora. gente Eu acho dá. que se eu for um exemplo vivo, vai ficar muito mais fácil. O que adianta falar para vocês? Não sejam grossos, não agridam as pessoas. É, Se eu não lógico. faço isso, né? Acaba É não tendo invasivo, efeito no né? que eu falo, né? Então, assim, é muito bom. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas me falavam muito assim, eu jamais seria vegana. Eu ficava pensando, mas eu não pedi pra você ser. Não pedi nada. Eu não pedi, eu não pedi nada pra você. Mas, logicamente, eu não falava isso pra eles, porque parecia muito ignorante, né? E aí, eles Uhum. falavam Eu assim, dou não é risada. nada. E comeram um monte de coisa depois que souberam que era vegano, entendeu? Então, assim, o exemplo é você falar, porque só descobriram porque meu professor de inglês que trabalhava aqui, eu não sei se trabalha aqui, me chamou. É. E aí um dia ele falou, um dia um colega meu estava falando assim, eu odeio gente vegana, vegetariana. Aí eu falei assim, nossa, então você odeia Ai, isso, porque eu falei, para. não, é você, eu falei, nossa, I'm meu Deus, olha sorry. aquele bolinho que a gente comeu. Pois é, tudo vegano. Eles comeram tudo. Ah, não, Ai, mas é meu Deus. bom, mas aquele bolinho é bom. Então, a gente tem que convencer as pessoas com exemplos, né? Eu não fico batendo. Sim, sim. Eu só tira a garrafa, só tirar a garrafa. Não vai, você ficar falando, a pessoa não vai mudar nada. Tira a garrafa. Uma hora ela vai perceber que você tirou a garrafa, ela fala, nossa, por que ela tira a garrafa, né? Então, Sim, sim. você Eu tem que ser mudei assim algumas pessoas com exemplo em Caraguatatuba, eu comprei um lote do litoral e o tempo que eu fiquei lá trabalhando e aí as pessoas tinham o costume de matar cobra, né? Porque aparecia muita cobra ali no pé da Serra de Tamoios ali. Matavam muitas cobras, né? Eles viam rastejando, não importava para eles assim, é cobra, tinha que matar, né? Porque é perigoso. E eles não tinham conhecimento daquilo, né? Que aproximadamente 20% das cobras têm importância médica. Então, quando apareciam, né, cobras d'água, né, eritrolampos miliares, algumas serpentes que existem na região, e algumas falsas corais também, aí eles achavam que toda coral era verdadeira, toda coral representava perigo. E eu ensinei, inclusive, para eles tratarem todas como verdadeiras, porque a definição é somente por especialista ou quem realmente tem experiência com o assunto. E para não pegar, né?
chamar alguém que saiba, eu ensinei a fazer como, né? Pegar com um balde, pegar uma madeira comprida, se no caso quiser tirar dali do local e levar para a mata. Mas antes, assim, não perdoava, era ver uma cobra inchada, comia, matava tudo. Sim, sim. Aí, quando começavam, né, eu escutava alguém gritando, Maurício, e aí me chamavam, aí, nossa, é cobra. Aí eu saía correndo, pegava uns cascavéis enormes, da cobras grandes apareciam às vezes. Aí o pessoal parou de matar, porque eu comecei a falar sobre a importância desses seres, né? Inclusive uma senhora, dona Maria Francisca, analfabeta também, tadinha. Eu não sabia ler nem escrever, eu semi-alfabetizei ela. Ai, que legal. E era minha companheira de pesca lá. E ela virou minha fã. Sim. E ela é hipertensa e fazia uso de um medicamento que chama Captopril. Ah, sim, Aí eu falei sim. assim, pois é, eu falei assim, dona Maria Francisca, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Sabe essas cobras que a senhora tanto odeia? Pois é. A senhora está viva graças a jararaca. Muito bem, parabéns. Ué, a Botrópis jararaca salva a sua vida, porque é um veneno proteolítico, hemotóxico, eles isolam uma proteína da cobra e se fabrica a medicação que a senhora faz uso. O antídoto da cobra é o próprio veneno da cobra, né? Afinal, também, todas Sim, as nossas sim. vacinas são o próprio antídoto do nosso Injeta no próprio cavalo, o veneno, né? cavalo produz anticorpo e você produz o veneno. Exatamente, porque quando a bactéria entra no seu corpo, você saiba, o seu corpo fala, te conheço, fora, né? Então é Exatamente, já bem produz a defesa. Ué. exatamente. E você E faz, então, só assim, pra gente encerrar aqui, porque eu preciso ir, mas não, você é formado perfeitamente. em quê? Eu não sou formado em nada, eu sou autodidata, né? Ah, ok. E assim, eu tenho paixão assim por estudo. Então eu comecei a assim, estudar muito essa parte de herpetologia e artrópodes. Uhum. Então assim, tem gente que acha que eu sou biólogo, e eu entendo bastante nessa parte de Eu achei que você aracnídeos. fosse biólogo. Muita gente manda foto assim diariamente para mim perguntando: "Que cobra é essa? Que aranha é essa? Que bicho?" E a Uhum. resposta, graças a Deus, é quase que imediata. Dificilmente eu pego alguma coisa assim para um estudo para poder identificar, porque eu pergunto onde que ela foi achada, ela é encontrada, e pela região eu sei que espécie que é, né? Sim. E é um trabalho que eu faço de educação ambiental no meio dos trilheiros, ali as pessoas que praticam trilha comigo, porque tem muitos caminhantes que se deparam com essas cobras, com esses Sim. animais, né? E não sabe do que se trata, vai pôr a mão e se estrepa, né? Então eu já falo, ó, não põe a Aqui mão, tá não faça botar isso. um monte que você não conhece, né? Não deixa lá o bichinho. Exatamente. Agora. E agora com o estudo da apicultura, eu pretendo aqui na cidade onde minha mãe mora, que aqui não paga a faculdade, eu quero ver se eu entro nessa parte aí, né, de biologia mesmo, Vai. e virar um engenheiro agrônomo, né? Engenharia agrônoma é muito legal, cara. Acho que é um ramo muito bacana, sabe, assim, porque eu estou Sim. seguindo da apicultura. Vai ser joia para mim. Com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom. É. Vamos ver. Eu fiz um pouquinho de biomedicina, aí depois eu parei para mudar de área, aí eu faço desenvolvimento de sistema que não tem nada a ver, mas eu mesma queria fazer quiropraxia, também não tem nada a ver, mas nenhuma das três. Mas eu Não desista. não tinha condição para fazer quiropraxia, porque é muito caro, né? Mais caro que medicina, então É. tive que ficar aqui mesmo. Mas você é Então, muito novinha. Eu tenho 45 anos. Você tem o quê? 22 anos? 23 no não, eu tenho máximo? 19. No mais, então. Eu falei no muito, entendeu? Porque não tem como. Não era pra você ter uma cara de neném de criança. O pessoal fala bastante mesmo que eu tenho cara de criança, Ué. tenho cara de 14, 15. Voz infantil, rosto infantil, É. neném. Mas é engraçado até, mas um dia eu tenho certeza que eu vou realizar a minha faculdade de Eu não tenho expectativa, que eu dúvida. quero, e realizar isso, porque é um desejo do meu coração. E eu acho que ajudar o próximo sempre é muito bem-vindo. É igual aqui, eu tô ajudando você está aprendendo inglês comigo, Sim, então sim, te sim. ajudar, você me ensinou um monte de coisa, então todo mundo acaba se ajudando. E isso que é Quando o você vê legal um da bicho, você vida. manda foto pra mim. Quando você encontrar com um bicho, você manda foto pra mim que eu te falo. Manda, pode deixar que eu mando. Que cobra é Tá essa, joia. Maurício? Pode deixar que eu mando. Muito Tá bem. joia, Cíntia. Muito Tá obrigada, certo. viu? Boa noite para vocês, para o aluno Pra que vai você também. participar também. Have a nice E para night. você. Muito obrigada. Tchauzinho.